Versículo 7 diz assim: e o ribeiro secou. Bom, o ribeiro secar é tão estranho quanto Deus mandar ele fugir. Por quê? Quem foi que deu o ribeiro para Elias, irmão? Quem? Deus. E aqui eu entendi que o ribeiro que Deus dá também seca. Se é de Deus não seca. Seca, o de Elias secou. Como Deus não faz nada sem propósito, eu fiquei perguntando por que o ribeiro secou. Meu primeiro pastor Adonias, em 1998, no ano que eu me converti, me ensinou a ler a Bíblia perguntando por que isso está aqui. Ele disse: pergunte e descanse, a resposta virá. E às vezes eu estou tomando banho e Deus me responde alguma coisa que eu perguntei. E eu perguntei: por que o ribeiro seca? Primeiro, Elias está há 3 anos no ribeiro. Durante 3 anos, o ribeiro era sua fonte de refrigério. O que está na cabeça de Elias? Se o ribeiro seca, eu estou morto. Elias talvez passe a se tornar dependente do ribeiro. E o Senhor está ensinando para nós hoje que todas as vezes que nós tirarmos o foco do provedor e colocarmos o foco na provisão, Deus tira a provisão, porque Ele prefere nos ver sem o ribeiro do que nos perder para o ribeiro. Porque às vezes Deus dá o pão e a gente fica de olho no pão e perde os olhos do Pai. Não, mantenha os olhos no Pai, o pão é consequência. Aleluia! Mantenha os olhos no provedor, a provisão é consequência. Lucas 11, de 11 a 13. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dos céus dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Bom, parece meio que Jesus colou ali Ctrl+C e botou o Ctrl+V em lugar errado. Por quê? Porque na lógica seria: se vocês sabem dar pão e peixe para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dá pão e peixe para vocês. Mas não, Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar pão e peixe para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que pedirem. O que tem a ver o pão e peixe com o Espírito Santo? É que se você buscar o pão e peixe, o pão pode acabar, o peixe pode acabar. Mas se você busca o Espírito Santo sabe onde tem o pão, o Espírito Santo sabe onde tem o peixe, o Espírito Santo sabe onde tem o recurso, o Espírito Santo sabe onde é a vontade de Deus. Então é o Espírito Santo que vai guiar você à vontade de Deus. Não é o pão, é o Pai. Não é a provisão, é o provedor. Segundo, por que o ribeiro seca? Porque se o ribeiro não seca, Elias não sai. A Bíblia diz que o ribeiro secou. 8. Veio a palavra do Senhor a ele dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom. Que é de onde? Sidom. Quem morava em Sidom? Jezabel. Pai de Jezabel era rei de Tiro e Sidom. Deus tira o profeta de Israel e manda para Sidom. E habita ali porque eu ordenei uma mulher viúva que ali te sustente. Por que Deus seca o ribeiro? Porque se não seca, Elias não sai. Não sai por que não sai? Porque nem eu ia sair, nem você ia sair. 3 anos de seca. Não tem água em lugar nenhum. Ele está do lado do ribeiro. Quem sai? Então muitas vezes Deus seca o ribeiro para mover o profeta de lugar. E aí o versículo 9 diz: porque eu ordenei uma mulher viúva que ali, diga comigo, ali. O ali mudou de endereço. E quando o ali muda de endereço, o ribeiro tem que secar para a gente se mover. Agora escuta isso aqui: se o ribeiro não seca, a mulher e o filho morrem de fome. Aleluia, glória a Deus. Se o ribeiro não seca, a criança não ressuscita. Primeira referência de uma ressurreição na Bíblia está em 1 Reis capítulo 19. Se o ribeiro não seca, o menino não ressuscita. Às vezes Deus seca o ribeiro para que você seja bênção na vida de alguém em outro lugar. Às vezes Deus seca o ribeiro para mudar-nos de empresa, de negócio, de direção, de posição, de postura. Estou falando de lugar físico, não.
Estou falando de posicionamento. Às vezes está indo numa direção, fazendo uma determinada coisa que Deus não quer. E Deus tem que secar o ribeiro, fechar o seu coração para direcionar você para o centro da sua vontade. Porque é no centro da sua vontade que, aleluia, o azeite e a farinha vai multiplicar. É no centro da vontade de Deus que a criança vai ressuscitar. É no centro da vontade de Deus que os milagres vão acontecer. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Às vezes Deus seca o ribeiro para chamar nossa atenção. A gente está tão envolvido com o ribeiro ali que a gente vai esquecendo quem é Deus. Alguns anos atrás eu estava em Rio Bonito, onde eu moro, mais de uma década atrás. E aí um amigo meu me procurou e disse: pastor, estou quebrado, estou sem direção, estou perdido, estou endividado, me ajuda, ora comigo. E eu fiz uma campanha com ele lá em Rio Bonito. Os crentes têm mania de subir monte para orar. A gente fez uma campanha, não lembro quantos dias, foi 21 dias que a gente fez de oração e jejum pela vida dele, orando todos os dias. E de fato Deus abriu a porta. E eu fiquei muito tempo sem vê-lo. Depois de muitos anos, eu estava voltando de uma agenda em Rondônia. Cheguei em Rio Bonito, estava no restaurante. Ele me viu, saiu da mesa dele, veio correndo, me abraçou e disse: pastor, eu quero te agradecer, pastor. Deus mudou minha vida. E começou a falar: hoje eu tenho vários negócios. E começou a dizer: eu tenho casas em tantos lugares, eu tenho meu carro importado, minha mulher tem um carro, meu filho tem carro. E começou a contar: eu tenho, abri essa frente de negócio, aquela outra, Deus me prosperou. Eu deixei ele falou. Quando ele acabou de falar, eu perguntei: e a igreja? Ele disse: pastor, estou sem tempo de ir para a igreja. Tempo que eu não vou na igreja, porque meus negócios estão consumindo meu tempo todo. Falei: como é que é? Não, pastor, não tem tempo, não sobra tempo para ir para a igreja. Falei: fica tranquilo, Deus é especialista em arrumar tempo. Diga essa palavra de Deus para alguém, diga: Deus é especialista em arrumar tempo. Porque se Deus te abre uma porta, essa porta te rouba de Deus, e você não tem mais tempo para Deus, fica tranquilo, Deus já seca o ribeiro, porque Deus prefere te ver sem o ribeiro do que perder você para o ribeiro. Quando Deus dá o ribeiro é porque Ele te ama. Quando Ele tira o ribeiro é o mesmo motivo. Vamos orar? Amém? A oração que Jesus ensinou é: seja feita a tua vontade. A oração que Jesus fez foi: se possível, passa o cálice, mas que seja feita a tua vontade. A oração que Deus responde, 1 João 5,16, essa é a certeza que temos em Deus, tudo quanto pedirmos segundo a sua vontade. Pastor, por que orar então se já é a vontade de Deus? Eu não oro pela vontade de Deus para que Deus tenha poder de fazer a vontade dele. Eu oro pela vontade de Deus para que eu participe daquilo que Ele vai fazer. Então quando eu oro seja feita a tua vontade, eu não estou dizendo que Deus vai fazer a vontade dele. Amém? Operando Deus, quem impedirá? Ele vai fazer. A questão é se você vai participar ou não. Ele vai fazer com você ou sem você. Ore hoje: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Não é o sonho de José ser governador do Egito. O sonho de José ser pastor de ovelha de Jacó a vida inteira. Irmão, o cara tem roupa diferenciada, é o filho predileto, tem comidinha diferente. Quem quer sair de uma casa dessa? Ninguém. É o sonho de Deus para ele ser governador. Só que para Deus realizar o sonho dele, o seu sonho tem que morrer no poço. É a substituição. Oração não é o exercício de manipular Deus a fazer o que eu quero. Oração é o exercício de submissão à minha vontade e à vontade de Deus, para que Ele faça o que Ele quer na minha vida. Quanto mais eu oro, mais a vontade de Deus se realiza. Quanto mais eu oro, menos os meus sonhos importam. Pastor, por que isso é bom? Porque a sua vontade e a minha vontade é má, imperfeita e desagradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Feche seus olhos.